Amadíssimo Espírito Santo, fala ao meu coração, porque tua fala são chamas de fogo, tua fala é luz, tua fala é santidade. Fala ao meu coração, fala à minha mente e introduz-me nas profundezas da palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido pelo evangelista São Lucas, capítulo 6, dos versos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, que nos chama a atenção e que traz um questionamento para nós também. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Será que nós nos afastamos de tanto barulho, de tantas ocupações, para rezar? E quanto tempo passamos em oração? Eu sei por mim, não consigo muitas horas. E Jesus passou a noite toda em oração. E isto fazia seguidamente. Será que ele precisava afastar-se para rezar e rezar tanto tempo? É outra pergunta. Sim, ele precisava. Por quê? Porque era verdadeiro homem, ser humano. E estava nos dizendo assim: você precisa se afastar de tudo, de todos, e estar em oração a Deus. Pelo fato de você ser pessoa, gente, ser humano. Então Jesus nos mostra ali a sua verdadeira humanidade. Esta dependência constante e incondicional a Deus Pai. Parece que Jesus não precisaria dessas coisas, afinal ele era Deus, mas ele estava inteiramente na natureza humana e quis nos deixar a nossa condição humana. Quis nos mostrar como fazer para sermos verdadeiramente humanos.
Depois que ele desceu, entre os seus discípulos, escolheu o que ele chamou de apóstolos. E é interessante porque o Evangelho diz que escolheu Simão, a quem impôs o nome de Pedro. Interessante essa palavra, impôs. Enquanto era apenas Simão, era um homem comum. Mas quando Jesus lhe impõe a sua autoridade, porque toda a autoridade que recebemos é dádiva de Deus, é gratuidade de Deus, é, de uma certa forma, imposição de Deus. Não no sentido negativo de escravo, de dominar, não. Mas a graça da autoridade é tão grande que Deus se derrama, que Deus dá, e que Deus, de uma certa forma, impõe, porque nós não saberíamos pedir, porque nós não saberíamos alcançar. Então, é uma dádiva de Deus que penetra com sua vontade. Por isso, esta palavra impôs a Simão o nome de Pedro, porque Pedro era uma nova realidade. Pedro era uma nova autoridade. Simão é a vida biológica dele, mas quando é Pedro, já não é mais apenas a vida biológica, mas o poder de uma vida espiritual revestida de máxima autoridade. E Jesus vai escolhendo 2 a 2. Neste evangelho fica claro, o 2 a 2, Pedro e André, Tiago e João, filhos de Bartolomeu, Mateus e Tomé e assim por diante. Jesus está formando as duplas para saírem em pregação e em evangelização. Por que Jesus não deixa aí um sozinho? Porque o mínimo para se aprender a amar é 2. Porque tinham que partilhar o que estava acontecendo, o que iriam fazer, tinham que se suportar em suas diferenças, em seus gostos diferentes também. Então, por que 2 a 2? Para aprender a conviver sadiamente, em santidade e amor. Porque é dali que nasce a força para se evangelizar. Então Jesus formou as duplas e os enviou a evangelizar. E uma grande multidão o cercava. Interessante. Primeiro para ouvir, escutar a palavra que Jesus dizia. E através da palavra de Jesus, eram curados e libertados. A própria palavra de Jesus fazia, e ainda hoje faz, o efeito da cura e da libertação. E depois Jesus os tocava. Talvez você diga, pá, mas a gente escuta a palavra, tudo, mas não é tocado por Jesus. Como não? Quando você comunga, você não é apenas tocado por Jesus. Você se alimenta do próprio Jesus. Porque entre nós há tantos doentes e endemoniados. Porque não queremos escutar a sua palavra. E não nos preparamos como devemos para recebê-lo, para comungá-lo, para aceitá-lo em nossa vida, em nosso coração, em nossa boca. Quantas vezes a hóstia
o coração de Jesus, sob a aparência do pão, porém consagrado, gruda no meu céu da boca. É Jesus dizendo: eu sou o que desceu do céu e quero ficar, sim, grudadinho no céu da tua boca e do teu coração. Obrigada, Jesus, por esta palavra que nos ensina tanto e que nos dá a graça de poder escutar o que dizes, poder ser curado e libertado por ela. Amém.